Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 6 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de homomorfismo de anéis. Bem, homomorfismo de anéis nada mais é que uma função entre dois anéis que preserva a estrutura básica desses anéis, né? E a estrutura, quando a gente fala de estrutura básica, a estrutura básica aqui do anel é a soma e o produto, certo? Então, lembrando que essa aula vai ter pouca edição e já vou me desculpando por algum erro, alguma gaguejada ou então por alguma parada para me hidratar. Eu falei hidratar, né? Não tomar água, porque hidratar não necessariamente está dizendo que eu estou tomando água, né? Então valeu, vamos agora para a aula então. Bem, então vamos definir o que vem a ser homomorfismo de anéis, né? Bem, seja A e B anéis, homomorfismo é uma função, como eu já falei, né? É uma função de A para B e ele vai ser um homomorfismo, né? Vai ser um homomorfismo se ele preserva a estrutura básica do anel. Ou seja, né? Se dados A, B em A forem válidas. Primeiro, que f de A mais B, isso seja igual a f de A mais f de B e que f de A vezes B seja igual a f de A vezes f de B, certo? Então, o que é um homomorfismo? Como eu já tinha falado no início, é só uma função entre dois anéis que preserva a estrutura básica desse anel, né? E o que é a estrutura básica desse anel? É a soma-produto, né? Então, olha, f separa a soma em A para a soma em B e f separa o produto em A para o produto em B. Bem, a grosso modo, essas somas aqui, tanto a que aparece aqui dentro como a que aparece aqui fora, não necessariamente elas são iguais. E na verdade elas nem precisam ser iguais. Iguais em que sentido? Perceba que aqui eu estou somando objetos do domínio, né? Então, o domínio é um anel. Então, a rigor, aqui dentro deveria ser a soma de A, né? Deveria estar designando aqui soma de A, né? Que é a soma que está definida em A. E aqui fora, certo? Aqui a gente aplicou em um elemento domínio, então aqui a gente já tem um elemento no contradomínio, que é na imagem, né, que é o f de A, e a gente já tem um outro elemento no contradomínio, que é o f de B. Então essa soma aqui é a soma que está definida no anel B, mas por questão de notação, né, a gente escreve esse maisinho aqui como sendo mais de fora, mas a gente vai ver que com exemplos que esse mais aqui pode ser completamente diferente do mais que aparece aqui fora, beleza? Mesma coisa para o produto aqui. O produto que aparece aqui dentro não necessariamente, e a gente vai ver que não vai ser o produto que aparece aqui fora, mas um abuso de notação que a gente vai cometer é esse aqui, certo? Mas lembrando que aqui são entre esses parênteses, ou seja, no domínio aqui é a soma de A, e fora aqui no contradomínio é a soma de B, beleza? Então o homomorfismo de anel ele preserva a estrutura do anel, ou seja, ele preserva a soma, né? Faz a soma de um e transforma na soma do outro, pega a soma do domínio, pega o produto do domínio e faz o produto lá dos dois elementos no contradomínio. De uma forma geral, morfismos na matemática são funções que preservam as estruturas básicas, né, desses conjuntos, né? Aqui os morfismos são chamados de homomorfismos, né? Mas se você já cursou a introdução à álgebra linear, na álgebra linear também tem um exemplo do morfismo, né? Quem são os morfismos lá na álgebra linear? Na álgebra linear, os morfismos são as transformações lineares, né? Porque se você se lembrar bem lá, as transformações lineares, ela separa a soma e separa o produto por escalar, né? Que é exatamente a estrutura básica que a gente tem no espaço vetorial, certo? No cálculo também existem morfismos lá no cálculo, né? E no cálculo, os morfismos no cálculo são as bijeções contínuas, né? Porque se você vê, e lá a gente vai chamar essas bijeções contínuas de homeomorfismos, né? Que levam abertos de um conjunto no aberto de outro, né? A estrutura básica lá é conjunto aberto. Quando vocês forem ver análise, vocês vão ver que a estrutura básica lá são conjuntos abertos, certo? Beleza, então vamos fazer só mais algumas observações, não, vamos só completar aqui essa definição, que a gente vai denotar por OM de A em B
o conjunto de todos os homomorfismos de A em B, né? Certo? Então, se eu tiver F pertencente ao homo de AB, então esse F é um homomorfismo de AB, certo? Então, o conjunto de todos os homomorfismos eu vou denotar por homo de AB, certo? Bem, se um homomorfismo é bijetor, ou seja, se essa função, além de preservar a estrutura básica do anel, ela também for bijeção, a gente vai chamar ela de isomorfismo, certo? Então, o que é um isomorfismo? É um homomorfismo bijetor. E, nesse caso, na presença de uma bijeção, diremos que A e B são anéis isomorfos. E, para dizer que A e B são anéis isomorfos, eu vou usar essa notação. Então, sempre que eu disser A isomorfo a B, vai dizer que entre A e B existe um homomorfismo bijetor, ou seja, existe um isomorfismo. Beleza? Bem, então vamos tratar, antes de passar para exemplos, vamos fazer umas propriedades básicas aqui de homomorfismo, certo? Então, seja F um homo de AB, ou seja, no conjunto dos homomorfismos, então F é um homomorfismo de AB, então são válidas as seguintes propriedades. Bem, se F é um homomorfismo, o F do zero vai no zero, ou seja, o F leva o elemento nulo de um anel no elemento nulo do outro anel. Agora veja só, aqui também está meio que um abuso de notação, mas eu estou só dizendo que aqui levo o zero do domínio no zero do contradomínio. Beleza, pessoal? Então leva 0 no 0. Se você lembrar, na álgebra linear também transformações lineares levavam 0 no 0. Mas veja bem, isso aqui não está na parte da definição, certo? Isso aqui é uma proposição. Isso aqui é uma propriedade, então a gente pode demonstrar. Mas o bacana dessa propriedade é que já está dizendo, tá certo, se é homomorfismo, então leva o 0 no 0. Então, aqui ele já garante quando é que você vai verificar que as coisas não são homomorfismo. Né? Porque se você olhar a contrapositiva, se o f do zero não for zero, então esse cara não é homomorfismo. Então, ou seja, o homomorfismo ele tem que levar o zero no zero. Beleza, pessoal? Então, esse é um primeiro teste para a gente olhar quando uma coisa é homomorfismo ou não. É olhar se leva o zero no zero. Passando disso, a gente parte para a definição, certo? E uma outra propriedade é com relação à subtração, né? Subtração não, com o inverso aditivo, né? O f de menos a, ou seja, o f do simétrico de A é o simétrico do f de A, certo? Lá em B. Então, a grosso modo, esse menos aqui, ele pode sair do f também, certo? Esse menos ele sai do f. Não é o menos 1. Não é o menos 1 que sai do f. Porque a gente não está falando que esses anéis têm identidade, né? É só, então, aqui a rigor, é que o f do simétrico de A é o simétrico do f de A, beleza? Então, vamos demonstrar aí essa propriedade. Bem, opa, desculpa, esqueci, ainda tem uma surpresa. Bem, uma coisa que é interessante que a gente vai usar direto também é que se f é bijetiva, então a f é menos 1, ou seja, se essa como função, se f é bijetiva, f admite uma função inversa, certo? E olha o que tem de bacana nessa proposição é que a inversa de f, que também é função, né? Mas só que ela podia ser que ela não fosse homomorfismo, mas acontece que a f é menos 1, a função inversa, ela também é um homomorfismo, certo? Então vamos demonstrar isso também. Então se f é bijetiva, né? É um homomorfismo bijetor, ou seja, se é um isomorfismo, então a inversa dele também é um homomorfismo. Ou seja, então o f é menos 1 também é um isomorfismo, né? Se f é isomorfismo, f é menos 1 também é isomorfismo. Certo? Então vamos demonstrar agora. Agora é demonstração mesmo, não tinha mais nenhuma propriedade não. Certo? Então vamos lá. Então vamos para a primeira demonstração. Bem, a primeira a gente vai usar o seguinte fato. A gente vai calcular o f em 0 e tentar mostrar que o resultado disso é 0, né? Então vamos lá. Vamos calcular o f em 0. Bem, mas se você ver, o f eu posso escrever ele como sendo 0 mais 0, não é? Bem, mas olhe, se lembre que isso aqui é um homomorfismo. Então o f de 0 mais 0 vai ser o f de 0
mais o f de 0, certo? Então, olha só o que você conseguiu juntar em uma equação, em uma expressão. Você acabou de ver que f de 0 é a mesma coisa de f de 0 mais f de 0, não é? É exatamente o que a gente tem aqui, beleza? Então, ó, agora só somando o simétrico aditivo do f de 0, a gente conclui que o f de 0 é igual a 0, né? Porque se somar aqui o simétrico aditivo do f de 0 vai ficar só o f de 0, e aqui se somar o simétrico aditivo do f de 0 vai ficar o 0. Beleza? Então, ele leva 0 no 0. Beleza? Vamos para a próxima parte. Bem, vamos mostrar agora que o f do menos a é o menos f de a. Bem, mas no item anterior, a gente já sabe que o f do 0 é 0, certo? Então, vamos só dar reolhar aqui como é que a gente pode escrever o 0. Bem, se você ver aqui, esse 0 eu posso escrever ele como sendo a menos a, certo? Então, o f de 0 é igual ao f de a menos a, beleza? Mas não esqueça que o f ele é homomorfismo, então dá para separar essa soma, o f dessa soma com o f, ou o f desse pedaço com o f dessa parcela. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, isso aqui é f de a mais f de menos a. Mas olha só o que a gente escreveu. Olha para a primeira e para essa última expressão. Então, para a primeira e essa última expressão, a gente consegue concluir que o f do a é mais o f do menos a, ele é igual a 0. E aí, caixão e vela preta, né? Por que caixão e vela preta? Porque agora é só somar o simétrico aditivo do f de a. Então, somando o simétrico aditivo do f de a nesse mesmo lado, aqui vai ficar f de a menos f de a, que dá 0. Então, aqui vai ficar só f de menos a, e do outro lado vai aparecer o que a gente queria, né? Então, somando o aditivo, o simétrico aditivo do f de a, então vai ficar aqui f de menos a é menos f de a, certo? Tudo tranquilo? Bora para a terceira parte, então. Bem, para a terceira parte a gente vai mostrar que o f a menos 1 é um homomorfismo, né? Então, a gente já vai treinar como é que a gente vai fazer para mostrar que determinada função é homomorfismo, né? Antes de tudo, vamos observar só umas coisinhas básicas aqui. Bem, pegando quaisquer dois elementos no contradomínio, como o f é bijetor, então vai existir dois elementos no domínio, tal que cada elemento desse vai corresponder a um cara desse domínio, né? Então, ou seja, dados 2B1 sejam B1 e B2 em B, como o f é bijetor, vai existir um A1 e um A2 em A, tais que f de A1 é B1 e f de A2 é B2. No caso aqui, a gente está usando a parte da sobrejetividade de f, né? Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Bem, a gente tem que mostrar que f a menos 1 ele é um homomorfismo, ou seja, a gente tem que mostrar que ele separa a soma e que ele separa produto, certo? Então, vamos lá. Então, se a gente for calcular o f a menos 1 de B1 mais B2, isso a gente pode reescrever como f a menos 1 de f de A1 mais f de A2 aqui dentro, né? Por que eu posso fazer isso? Bem, porque B1 é f de A1 e B2 é f de A2, certo? Então, se lembre, não f a menos 1, mas se lembre que f é um homomorfismo, né? Então, se f é um homomorfismo, essas parcelas que estão separadas aqui na soma, eu posso juntar elas tudo numa soma só e aplicar f em cima delas. Beleza? Tranquilo? Então, aí o que acontece? Agora você está fazendo f a menos 1 de f de alguém aqui. Como f é bijeção e esse f a menos 1 é a função inversa, então quando eu calcular f a menos 1 do f de alguma coisa, o resultado tem que ser o alguma coisa. E aí é caixão e vela preta. Por que é caixão e vela preta? Bem, porque você vai ter que vai se lembrar que o f de A1 não é B1 e esse f é bijetor. Então, eu posso escrever A como sendo o f de A1 de B1. A mesma coisa, eu posso escrever o A2 como sendo o f a menos 1 de B2. Então, esse A1 ele é f a menos 1 de B1
e esse A2 ele é f a menos 1 de B2. E aí você tem o que queria, porque você acabou de mostrar que o f a menos 1 de B1 mais B2 é o f a menos 1 de B1 mais o f a menos 1 de B2. Acabou? Não, né? O que é que está faltando? Exatamente, o produto. Então vamos fazer o produto. Bem, mas o produto ele vai seguir de forma inteiramente análoga. A gente tem que calcular o f a menos 1 de B1 vezes B2 e se virar para mostrar que isso é f a menos 1 de B1 é f a menos 1 de B2. Bem, mas a gente vai usar o mesmo argumento que usou aqui para a soma. O f a menos 1 de B1, ou o B1, eu posso escrever ele como sendo f de A1. O B2 eu posso escrever como sendo f de A2. Não é isso? Mas f, de novo, lembrando, f, não f a menos 1. F é homomorfismo, então esse cara dá para juntar com esse num produto só. Então vai ficar f a menos 1 de f de A1 vezes A2. Aí, de novo, f é uma objeção e f a menos 1 é a inversa da f. Então, f a menos 1 calculado em f de alguma coisa, o resultado tem que ser o alguma coisa. Então, vai ficar A1 vezes A2. E aí, caixão e vela preta de novo, né? Por que caixão e vela preta de novo? Porque, de novo, você vai se lembrar que o A1 ele é f a menos 1 do B1 e o A2 ele é f a menos 2 do B2. E aí, de fato, a função inversa ela também é um homomorfismo, ou seja, a função inversa, se f é um isomorfismo, a função inversa também é um isomorfismo. Beleza? Então, com essas propriedades, com a definição e essas propriedades, vamos ver alguns exemplos básicos aqui. Então, vamos aos primeiros exemplos. Bem, sejam A e B anéis, certo? Vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, você vai considerar a função constante igual a zero, né? Ou seja, você vai pegar uma f de AB, tal que f de A é igual a zero para qualquer elemento em A, né? Isso é um homomorfismo, claro, isso é um homomorfismo chamado de homomorfismo nulo, né? E é um homomorfismo, é fácil de ver que é um homomorfismo, porque se você fizer f de A mais B, como isso todo mundo vai no zero, então f de A mais B é zero, certo? Mas zero é zero mais zero. Bem, mas como todo mundo vai no zero, então o zero é f de A e o outro zero pode ser escrito como f de B. Então separa a soma, separa o produto, certo? Então esse é o homomorfismo identicamente nulo e a gente vai representar um homomorfismo identicamente nulo segundo essa notação. Então quando eu fizer f 3 barras 0, eu vou dizer que f é o homomorfismo nulo, certo? Que leva todo mundo no zero, certo? Qualquer elemento do domínio vai no zero. Um segundo elemento é a função identidade, né? E se você pegar a função identidade de A em A, e o que é a função identidade de A em A? É o id de A levar no próprio Azinho, né? Ou seja, I de A é igual a A. Beleza? Ou seja, se você pudesse aqui, era f de x igual a x, né? Isso é um homomorfismo, claro que é um homomorfismo, né? Você pode verificar, mas isso é fácil ver que é um homomorfismo. Por que é fácil ver de um homomorfismo? Quem é a identidade avaliada em AB? Bem, a identidade avaliada em AB em A mais B é o próprio A mais B, certo? Mas o A é a identidade de A e o B é a identidade de B. Então, separou a soma e o produto vai inteiramente análogo. Pergunta. Vem uma pergunta aqui agora, e vocês tentem responder. Vê só, se eu pegar o homomorfismo constante, certo? Constante não nulo. A gente viu aqui que o homomorfismo constante igual a zero, ele é homomorfismo, né? Tá aqui. Mas você pega o homomorfismo constante que não seja homomorfismo nulo, ou seja, que o f de A seja igual a um Bzinho não nulo para todo Azinho em A. Isso é um homomorfismo? Se eu tiver um homomorfismo constante que não seja, que o valor dele não seja zero, isso vai ser um homomorfismo? Certo? Pensem aí, né? E respondam, tentem responder aí, certo? Então vamos lá. Vamos para o terceiro exemplo. Bem, esse exemplo aqui ele já é um pouco mais robusto, mas é clássico, né? Em todo canto você vai encontrar. Seja aí o ideal
e π de A em A quocientado por I, né? Lembra que isso aqui é o anel quociente, a gente deu estrutura para isso aqui na aula passada, certo? Quem é o π de A? Bem, o π de A vai simplesmente pegar o A e tomar a classe de equivalência desse Azinho, né? Se lembra que aqui tá, nesse elemento, nesse anel aqui, está definido uma soma, está definido o produto, onde é só separar as barrinhas, né? Então, o que é que esse π faz? Esse π pega o A e simplesmente toma a classe desse elemento A no anel quociente A por I. Veja bem, note que se eu pegar quaisquer AB em A, o que é que vai acontecer se eu calcular o π de A mais B, né? O π de A mais B, qual é o resultado? Bem, o π não só faz pegar o cara que está aqui e tomar a classe dele, né? Então, o π de A mais B vai ser o A mais B tomada a classe, certo? Bem, mas se lembre que como está definido a soma aqui nessa classe? Bem, essa soma aqui é simplesmente quebrar a barrinha aqui no meio e somar a classe de A mais a classe de B. Então, esse A mais B barra é o A barra mais B barra. E se lembra o que aqui π faz, né? π toma a classe do elementozinho que está aqui embaixo da barra. Então, esse pedaço aqui é π de A e esse outro aqui é π de B. Então, veja bem, π separou a soma de A mais B em π de A mais π de B, certo? Além disso, você vai fazer de forma inteiramente análoga, o produto de π de A por B é igual ao π de A vezes o π de B, né? Pela mesma forma, só é trocar cruz por ponto aqui nessa questão aqui em cima, certo? Então, esse homomorfismo π então essa função π, ela é um homomorfismo e, além do mais, ele é chamado de homomorfismo projeção canônica, certo? Então, a gente vai chamar esse homomorfismo de projeção canônica. Então, sempre que agora daqui por diante aparecer, seja π a projeção canônica, eu estou dizendo que π é um homomorfismo que pega um elemento do anel e leva na classe de um anel sobre o quociente de um anel sobre um ideal. Beleza? E pode ficar tranquilo que esse aqui vai aparecer constantemente aqui nas próximas aulas, certo? Então, projeção canônica é esse homomorfismo, beleza? Vamos a mais um exemplo interessante aqui para a gente, mais concreto, e para a gente ver aquela questão da soma lá no anel e a soma em outro anel, certo? A soma no domínio e a soma no contradomínio. Bem, seja f de R no conjunto das matrizes de ordem 2×2, dada por f de x, o que é que vai fazer? O f vai transformar um elemento x numa matriz de ordem 2×2 e vai só pôr a primeira entrada aqui como sendo x e as outras entradas sendo 0. Beleza? Vamos verificar que esse f é um homomorfismo, certo? Então, como é que a gente faz para verificar que esse f é um homomorfismo? A gente tem que pegar dois números reais, né? Calcular o f dessa soma e esperar que ele separe a soma. Bem, mas ele vai separar, né? Porque se vê só, quem é o f de x mais y? Bem, o f transforma o x mais y em uma matriz cuja essa primeira entrada é o x mais y, é o que está aqui, né? Então, o f disso aqui é a primeira entrada x mais y e o resto 0. Bem, mas perceba que, como está definida a soma de matrizes, isso aqui eu posso separar em duas matrizes, né? Como sendo essa matriz x mais essa matriz y, certo? E agora, olha de novo para a lei de formação de f. Quem é essa primeira matriz aqui? Essa primeira matriz é exatamente o f de x, né? Porque x está na primeira entrada e as outras são nulas. E o f aqui é quem? E essa outra matriz é exatamente quem? O f de y, né? Porque o y está aqui, ó, na primeira entrada e as outras entradas estão nulas. Então, esse f ele separa a soma, né? E agora perceba que perceba que já tem uma sutileza aqui. Qual é a sutileza? Olha a soma que está aqui, né? Depois que você calcula f, olha a soma que está aqui. Soma de matrizes, né? O que não tem nada a ver com a soma disso aqui dentro, que são dois números reais, né? Então, perceba que está uma boa denotação, mas essas somas aqui elas são diferentes. Bem, e com o produto vai ser a mesma coisa.
quem é o f de x vezes y? Bem, o f de x vezes y vai ser uma matriz de ordem 2×2, do jeito que está dizendo aqui a lei da formação, que vai pegar a primeira entrada dessa matriz cx vezes y e as outras entradas zero, certo? Mas perceba que isso aqui é a mesma coisa de fazer o produto da matriz x0, x0, 0, 0 e y0, 0, 0. E se você olhar aqui de novo, isso aqui é o f de x, isso aqui é o f de y. Então, essa f separa soma e produto, soma de números reais em soma de matrizes e produto de números reais em produto de matrizes, né? Em produto dessas matrizes. Então, esse f de fato é um homomorfismo do conjunto é um homomorfismo dos números reais no conjunto das matrizes de ordem 2×2. Mas veja só que interessante é esse homomorfismo. Bem, veja lá que se tem um homomorfismo, a gente viu lá que o f do zero vai no zero, né? E com a identidade, o que é que acontece? Perceba que esse anel tem identidade, né? E é o número 1. Esse anel ele também tem identidade e é a matriz de identidade. E olha, a gente já viu que f é um homomorfismo. Agora, será que o f da identidade daqui, da identidade aqui? Aí, esse exemplo é interessante, que não necessariamente as identidades elas coincidem, né, na presença de um homomorfismo. O zero, eles coincidem na presença de um homomorfismo, né, como a gente viu. Coincidem não, desculpa. Os zeros eles são preservados na presença de um homomorfismo. Mas o 1 ele não é preservado, ó, porque o f do 1 é quem? É a matriz 1, 0, 0, né, de acordo com o que a gente está ali de formação, que não é a matriz de identidade, certo? Bem, mas como a gente às vezes fala aqui, nem tudo está perdido, né? Tem como a gente recuperar essa propriedade de levar o f do 1 no 1, só que a gente vai precisar de exigir um pouco mais do anel, né? E em matemática, em geral, a gente é uma coisa, caminha mais ou menos dessa forma, né? Você vai dando hipóteses para poder fazer uma coisa ficar redondinha, bonitinha, né? Porque a gente já viu que o f do zero vai no zero, acabou. Aí a gente viu que agora o f do 1 não vai no 1, né? O f do 1 não necessariamente vai no 1, né? Do outro anel. Então tem como a gente arrumar, né? Existe a possibilidade de a gente arrumar e de fazer com que o f do 1 vá no 1. Aí, em geral, a matemática caminha assim. Você vai ajeitando ali, vê que não dá, bate na parede, mas aí você vai e faz uma janela na parede e consegue passar. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer a janela nessa situação? Bem, a janela vai sair nesse resultado aqui, certo? E qual é o resultado? Seja A e B anéis comutativos e... Sim, comutativos e com identidade, né? Então sejam A e B anéis comutativos com identidade e F um homomorfismo de A para B, certo? Então a gente tem as seguintes propriedades, né? A gente tem as seguintes condições. Se B é domínio, então esse F é homomorfismo nulo, ou esse F vai o 1 no 1, leva o 1 desse anel no 1 do outro anel, certo? Então, olha aí, ó, tá vendo aí uma coisa aí? A gente já contornou aquele problema de levar o 1 no 1. Então, se o contradomínio... E olhe, há uma hipótese até não tão forte, né? A gente não precisa exigir nada do domínio, né? Só um momento aqui para água. E falei água, né? Então, vê só. Entreguei já, né? Então, vê só. O A não precisa nem ser domínio, né? Só preciso que B seja domínio. Se o contradomínio for domínio, ó, ficou quase um trava-língua, né? Alguma coisa assim. Se o contradomínio for domínio, então f de A é nulo, né? Que seria aquela possibilidade. Ou ele é nulo, e claro que nulo nunca ia levar o 1 no 1, ou se ele é diferente de nulo, o f do 1 é 1. Então, se o contradomínio for um domínio, a gente contorna aquela propriedade e acaba levando o 1 no 1, certo? E uma segunda propriedade é que se A for corpo, então a gente tem
que ou o F é zero ou F é injetivo, né? Então, ou seja, se o domínio for corpo, é domínio aqui no sentido de função, né? Se o conjunto domínio do homomorfismo F, ficou melhor, né? É um corpo, então ou esse F ele é identicamente nulo, ou o F é injetivo, né? Ou seja, num corpo você tem basicamente sempre homomorfismos injetivos, né? A menos de homomorfismo nulo, a gente só tem homomorfismo injetivo. Esse aqui é mais um bônus, né? O que eu tinha comentado era essa parte de cima, e esse aqui vem como bônus, certo? Então vamos mostrar separadinho. Vamos fazer a primeira parte e depois a segunda parte. Vamos fazer por partes, dividir isso, matar isso por partes, igual a Jack Stripador, né? Certo, então vamos para a primeira parte. Bem, a primeira parte, se F for homomorfismo nulo, então a gente não tem o que demonstrar, né? Porque ele já atendeu uma das duas propriedades. Então vamos supor que F seja um homomorfismo não nulo. Aí se lembra bem como eu falo, toda vez que você escreve alguma coisa, você traduz o que você escreveu, né? Bote numa... traduza mesmo, né? Escreva com sentenças o que quer dizer isso daqui, né? Bem, o que quer dizer isso aqui? Que F não é homomorfismo nulo. Se ele não é um homomorfismo nulo, então tem alguém em A que quando eu avalio F nesse alguém, não pode ser zero, né? Porque tem alguém que faz com que esse cara não seja zero para todo mundo. Então vamos lá, escreve isso aqui. Então, ó, se esse é um homomorfismo, se esse homomorfismo é não nulo, então existe um Azinho em A, tal que F de A é diferente de zero. Beleza? Tranquilo, né? Então, guarda essa informação que agora a gente está num canto muito bom, que a gente já sabe que alguém é diferente de zero em um domínio. Olha que bacana, a gente já sabe que alguém é diferente de zero em um domínio. Beleza? Então vamos dar uma ajeitada aqui. Vamos olhar quem é esse F de A mais de perto, certo? Mas antes de olhar esse F de A mais de perto, para não ter confusão aqui entre uns, eu vou denotar por um de A como sendo a unidade em A, certo? E um de B como sendo a unidade em B, certo? Depois quando a gente fizer as operações, a gente vai ver só porque eu botei um de A aqui. Aqui eu não coloquei, mas aqui eu coloquei para chamar a atenção a justamente em que conjunto eu estou na hora que eu calculo F, certo? Então veja bem, bora dar uma olhada melhor em F de A. Bem, F de A eu posso escrever como sendo F de A vezes 1, né? O 1 é identidade em A, então quando eu multiplicar A por 1 de A, isso vai dar A. Beleza? Bem, só que você não pode esquecer que esse F é um homomorfismo, né? Se F é um homomorfismo, a gente pode separar esse F de A como sendo F de A vezes o F de 1. Então a gente olha, já começou a aparecer o que a gente queria. Ó. Tá vendo aí? Já começou a aparecer o que a gente queria. Bem, então vê só, vamos dar uma arrumada nisso aqui agora. Vou dar uma arrumada em que sentido? Vou trazer isso para cá, certo? Traz isso para cá. Então se eu trazer, tá estranho, né? Bem, soma o simétrico aditivo disso daqui. Então como é que fica? Bem, então isso aqui vai ficar F menos FA vezes F em 1 de A igual a 0. Beleza? E olha só o que apareceu aqui. Ó. Nessa parcela apareceu o F de A. Nessa parcela também é F de A. Então eu posso pôr F de A em evidência. Certo? Então pondo F de A em evidência, a gente fica com F de A. Agora aqui aparece o 1 de B. Né? Por que aparece o 1 de B? Esse elemento aqui, ele está no contradomínio, né? Ou seja, ele é F de alguém, então ele está aqui em B. Então, na hora que eu pôr esse cara aqui em evidência, quando sair esse daqui, tem que aparecer o 1 de B, não é? Porque aqui são elementos de B. E aqui fica menos F de 1 de A, porque foi esse F que eu pus em evidência. Bem, aqui eu preservei o produto dele aqui à esquerda, mas só que eu não necessariamente eu precisava preservar esse produto à esquerda. Por que eu não precisava? Porque B é um domínio, né? Se B é um domínio, ele é um anel comutativo, né? Então a gente podia comutar aqui sem problema.
certo? Mas isso foi só para chamar a atenção. Mas o que é mais importante aqui? O que é mais importante? Você tem esse elemento vezes esse elemento aqui, dando 0, e em um domínio, né? Então você tem o produto de dois elementos em um domínio dando 0. Então qual é a conclusão? Ou esse cara é 0, ou esse cara aqui é diferente de 0. Muito bem, então você já deve ter alertado que esse f de A já é diferente de 0, né? Como a gente já pôs aqui. Esse é o carinha que está em A, esse é o carinha que está em A que faz esse f de A ser diferente de 0. Então, como eu estou no domínio e esse cara é diferente de 0, só nos resta que esse outro tem que ser igual a 0, ou seja, o 1 de B é igual ao f de 1 de A. Beleza? Então, se o contradomínio, olha que interessante, não preciso nem que os dois sejam domínio. Se o contradomínio é um domínio, então eu levo 1 no 1, certo? Então eu tenho o homomorfismo nulo ou levo 1 no 1. Então foi isso que a gente fez. A gente tinha a parede ali onde bateu, que não dava para levar o 1 no 1, mas a gente abriu uma janelinha e viu que se o contradomínio for domínio, o 1 vai no 1. Beleza? Então vamos para a segunda parte. Bem, a segunda parte é a mesma ideia, né? Ou o homomorfismo ele é nulo, ou o homomorfismo ele é injetor. Então vamos supor que esse homomorfismo ele é não nulo. Bem, que se ele for nulo, não tem o que demonstrar, né? Já está atendendo uma das propriedades. Bem, então vamos supor que ele é não nulo e vamos mostrar que ele é injetor. Como é que eu mostro que uma função é injetora, né? Injetiva? Como é que eu mostro que uma função é injetiva? Bem, você tem dois caminhos que na verdade são um só, né? Quais são os dois caminhos, entre aspas, né? É que se você tiver dois elementos iguais, se você tiver dois elementos distintos, então as imagens deles têm que ser distintas, né? Tem que ser diferentes. Ou então, se você tem dois elementos com imagem iguais, esses elementos têm que ser iguais, certo? Então é essa que a gente vai usar. A gente vai supor que tem x, y em A, tais que o f de x é igual ao f de y, certo? Então a gente vai se virar para tentar mostrar que o x coincide com y, certo? Então vamos dar uma arrumada nessa expressão que a gente já tem. Bem, só passando o f de y para cá, né, trazendo o f de y para esquerda, então vai ficar f de x menos f de y igual a 0, né? Mas não se esqueça que o f ele é um homomorfismo, né? E a gente viu que esse menuzinho também passa para cá para dentro. Então a gente tem como resultado esse f de x menos f de y como sendo f de x menos y, né? E isso tudo é igual a 0. Beleza? Guarda essa informação aqui, segura essa informação aqui, não perda essa informação aqui, certo? Não seja Dory, não se esqueça disso aqui. Então, vê só, o que seria interessante? O que a gente quer mostrar? Que x é igual a y, né? Ou seja, se a gente mostrar que x menos y é 0, seria uma coisa boa, né? Que x menos y sendo 0, implicaria que x é igual a y. Então, vamos supor que x menos y não é 0. Certo? Então, suponha que agora que x menos y é diferente de 0. Bem, se x menos y é diferente de 0, como A é corpo, né? Não se esqueça que A é corpo, existe um U lá em A, né? Que é o inverso multiplicativo desse xy. Ou seja, existe um U tal que x menos y vezes U é igual a 1. Beleza? Então, vamos calcular o f em cima dessa igualdade aqui, né? Então, o f de x menos y vezes u é igual a f de 1. Beleza? Então, veja bem. Todo corpo ele é um domínio, né? E a gente viu pelo item anterior que quanto é que vale isso aqui, né? Quanto é que é o f de 1, não é? Então, o f de 1 de A é o 1 de B, né? Então, a gente tem que o f de x menos y vezes o f de u é igual a 1. E aqui também a gente está já separando o x menos y do u
com o f, né? Porque o f é o homomorfismo. Então esse lado vai ficar o f de x menos y vezes o f de u. E esse lado que a gente viu pelo item anterior, o f de 1 de A vai no 1 de B. Beleza? Beleza. E o que é que eu pedi para não esquecer? Isso mesmo, que f de x menos y é zero. Então quanto é que está essa parcela aqui? Então isso vai ficar 0 vezes f de u é igual a 1 de B. E quanto é que é 0 vezes qualquer coisa? 0. Então aqui o 0 teria que ser o 1 de B. E a gente viu que a identidade, ele nunca é o elemento neutro, né? Ele nunca é o 0, né? Porque a gente supôs desde o início do curso que quando a gente está com um anel comutativo com identidade, ou o anel com identidade, a gente já está supondo que a identidade não é o 0, porque se a identidade for o 0, o anel fica sem graça. E se ficou curioso para saber como é que o anel fica sem graça, então assiste lá a aula, que eu não lembro o número, mas eu acho que é a aula 1, certo? Eu acho que é a aula 1. Beleza? Dá uma olhada lá e você vai ver porque o 1 não pode ser 0. Bem, então o que a gente achou aqui? A gente supôs que x menos y era diferente de 0 e chegou numa contradição, né? E se a gente chegou na contradição, e a gente chegou à contradição através dessa afirmação, né? Então, se chegou a uma contradição através dessa afirmação, essa afirmação ela não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, então significa que x menos y é igual a 0, ou seja, x é igual a y, e, portanto, essa função f ela tem que ser injetora, certo? Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM UFRPE. Bem, no mais, deixo agora para vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima.